Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Já estava com saudade aqui, foram férias curtas, mas senti falta de estar por aqui com o nosso público e foram dias agitadíssimos, né? O ICL Urgente sempre em cima dos fatos, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Cocho na redação. Laura, você, o William De Luca, né, tomaram conta muito bem aqui do nosso ICL Urgente nesses dias de muita notícia. Boa tarde, Laura. Pois é, Rodrigo, muita notícia. Boa tarde para você, muito bom ter você aqui de volta. E boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá, pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita tentou dar mais um golpe. Alguns estão chamando de um golpe continuado, né? Como se fosse uma continuação do 8 de janeiro. Tentou dar o golpe dessa vez com o bloqueio e o sequestro do parlamento brasileiro, né? Mas como não deu certo, os golpistas, o líder dos extremistas, né, resolveu pedir perdão. Isso mesmo, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, foi agora há pouquinho à tribuna da Câmara se desculpar com Hugo Motta. Sabe o famoso? Quem me conhece sabe, eu não queria ter feito, desculpe se ofendi, a quem se sentiu ofendido, peço desculpas, foi mal, eu estava doidão. Mais ou menos isso é que disse o Sóstenes Cavalcante. Pediu perdão, não é muito comum a extrema-direita pedir perdão para nada. Eu enxerguei como uma fraquejada, né, a expressão que eles gostam também, e talvez um acordo com o Hugo Motta, que se sentiu humilhado e falou: pelo menos quero desculpas públicas, para a gente começar a conversar de novo. Vamos ver se foi isso mesmo. Daqui a pouco mais detalhes sobre o pedido de perdão de Sóstenes Cavalcante a Hugo Motta, publicamente feito esse pedido. Bom, um dia depois do motim, porque o nome é esse, foi um motim promovido pelos bolsonaristas, o presidente da Câmara, Hugo Motta, negou hoje que tenha feito acordo para desocupar a mesa invadida pelos parlamentares de extrema-direita. Aos jornalistas, Hugo Motta afirmou que a democracia não pode ser negociada e que a respeitabilidade é inegociável. Vamos ver o que disse exatamente Hugo Motta. Vamos lá. Foi garantida alguma contrapartida para a oposição deixar de fazer essa ocupação no plenário? A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Aí está a fala do Hugo Motta. Vamos ver se é verdade. Vamos acompanhar, vamos esperar um pouquinho, porque ele faz acordo, descumpre acordo, a gente já viu várias vezes, né? Então vamos aguardar. Os parlamentares da extrema-direita protagonizaram, nestas horas anteriores, uma das cenas mais deploráveis da história da democracia brasileira, depois da retomada da democracia, depois da Constituição de 1988. Uma baderna, um sequestro organizado pela extrema-direita, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, foi impedido durante algumas horas de sentar na sua própria cadeira. Ele teve a autoridade solapada durante algumas horas e foi impedido de dar início aos trabalhos legislativos, né? O Motta, olha aí a imagem, olha, ele teve que atravessar um cordão onde estavam os baderneiros, os extremistas, os golpistas, olha ali, olha a baderna ali, né, em volta da mesa. Só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara depois de uma longa negociação. Olha ele chegando ali, ó, com uma cara assustadinha, hein? Tava com uma cara assustada, os bolsonaristas barulhentos. Ele só conseguiu sentar ali depois de uma negociação que não foi conduzida por ele, mas pelo antecessor dele, o Arthur Lira, o que esvaziou, em parte, a autoridade de Hugo Motta. E veja como os bolsonaristas deram lugar para ele, mas continuaram donos da situação, sequestrando ainda a mesa dos trabalhos e, portanto, a democracia brasileira. Hugo Motta sentou ali e prometeu que vai punir, vai adotar medidas
contra esses baderneiros. Quem conta mais pra gente sobre isso é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que providências vão ser tomadas até o final do dia contra os parlamentares bolsonaristas que ocuparam a mesa diretora da casa entre terça e quarta-feira. Durante a ocupação, o Motta disse que cogitou uma medida que poderia resultar na suspensão do mandato dos deputados envolvidos por até 6 meses, mas a proposta ainda segue sem formalização. Só que nos bastidores, os interlocutores afirmam que inicialmente não tinha uma intenção real de aplicar sanções por parte do Hugo Motta, mas a hipótese começou a ganhar força depois desse caos na sessão plenária de ontem. Só que já do outro lado da mesa, o discurso é diferente e um pouco confuso, Rodrigo. O senador da oposição, Flávio Bolsonaro, disse que há um acordo no Congresso para pautar a anistia geral e irrestrita. Já o líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, negou o acordo pela anistia e afirmou que o Hugo Motta não assumiu compromisso de pauta nenhuma. O Sóstenes ainda pediu desculpas para o Hugo Motta pela obstrução e admitiu que agiu de forma indevida. Não sei se essa palavra é correta, mas o líder também disse que Motta foi muito paciente com ele. É o pedido de desculpas. A gente abriu aqui o ICL Urgente falando sobre isso. Mas, Laura, na minha opinião, eu não diria que o Hugo Motta saiu com a imagem de paciente, não. Ele saiu com a imagem de fraqueza desse episódio. Ontem, ao sentar na cadeira, depois de ser humilhado por horas e horas, a gente vai mostrar de novo a imagem aqui no telão, podemos mostrar de novo? O Hugo Motta tinha aquele olhar assustado e a voz trêmula, né? Quem ouviu o primeiro discurso dele, ele estava com a voz trêmula ali ainda, mostrando que sentiu que ficou, né, com a imagem bastante arranhada. A extrema-direita se viu à vontade para logo depois dessa cena aqui, espalhar a versão de que o Motta só sentou de novo na cadeira porque prometeu pautar a anistia de Bolsonaro. Foi isso que o Flávio, por exemplo, o filho, andou espalhando. Ah, sentou de volta ali na cadeira, mas tem um acordo para aprovar a anistia. Quem falou sobre isso foi o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, fazendo uma avaliação sobre tudo o que aconteceu durante esta tentativa de sequestro da democracia pela extrema-direita. Vamos ver o que disse Chico Alencar. Estão alardeando nas suas redes que Hugo Motta se comprometeu a pautar a anistia semana que vem. A não ser que Hugo Motta seja também, como eles, um mentiroso quanto mais, isso não está pautado, não vai acontecer. Aliás, eu não ouvi ele nesse discurso meio barro, meio tijolo que fez ali, não teve a força para mandar descer os golpistas desses 2 dias, só disse que não foi bom o que aconteceu, amenizando algo gravíssimo, mas ele em nenhum momento disse que ia pautar a anistia. E eles vêm com esse papo agora, é para edulcorar a derrota que tiveram. Não sairemos daqui jamais. Anistia ampla, geral e restrita para o Bolsonaro. Até o Dia dos Pais a gente não arreda o pé, pelo menos. Vamos nos acorrentar, vamos nos matar em favor do patriotismo de Donald Trump. Isso tudo que eles bravatearam nesses 2 dias não entrou em nenhuma negociação. Não entrou em negociação, disse o Chico Alencar, e não entrou mesmo. A não ser que o Hugo Motta, que já traiu acordos outras vezes, possa trair de novo. Aliás, o Hugo Motta tentou agradar os 2 lados quando se elegeu presidente da Câmara, tanto a esquerda quanto a direita. E agora, com 6 meses de mandato, desagradou os 2 lados. Primeiro deu aquele golpe, né, no governo, passando o trator naquela história do IOF, descumprindo o acordo que estava feito com o Haddad e com o governo Lula. Achou, agora eu vou derrotar o Lula, passar o rodo aqui e vou resolver tudo. Só que o governo aproveitou aquilo para recuperar a popularidade. E agora o Hugo Motta desagrada a direita também. Então ele sai fraco, ele sai com a autoridade bastante arranhada e com a imagem de que quem manda ali é o Arthur Lira e não o Hugo Motta. Pensar que a presidência da Câmara já foi ocupada por gente do tamanho de Ulisses Guimarães, né? Até a estátua dele está lá, né? A estátua do Ulisses Guimarães. A gente lembra que Ulisses, aqui é a imagem de quando foi promulgada a Constituição em 88, ele fez um famoso discurso, temos nojo e ódio da ditadura. Tem um trechinho da voz do Ulisses? Vamos lá, vamos ouvir um trechinho. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. É isso, temos ódio e nojo da ditadura. O Hugo Motta teve a cara de pau de repetir essa frase do Ulisses, citar essa frase quando tomou posse na presidência da Câmara.
Não dá para comparar, né? Aqui a gente tinha um estadista na época do Ulisses. O Hugo Motta tem aquela carinha assustada de quem pensa assim, nossa, será que eu tenho tamanho para ocupar esta cadeira? E ontem ele saiu menor. Mas a extrema-direita também saiu em parte arranhada, porque esperava ter uma vitória definitiva nessa questão da anistia e também não obteve a vitória que esperava. Bom, a gente mostrou a imagem do Ulisses Guimarães promulgando a Constituição. 40 anos depois é triste, né? A gente observar o nível baixíssimo no Congresso Nacional. Deputados que se algemaram ali à mesa diretora, senadores, parlamentares que taparam a boca e até os olhos com fita crepe. Aqui é o Magno Malta, o senador acorrentado. Gente com a boca, com os olhos vendados, né? Uma baderna, um absurdo, um teatro do absurdo promovido pela extrema-direita pedindo anistia para os golpistas. Pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes, atentaram contra a democracia. O jornalista Paulo Motorim, que é do Intercept, fez uma montagem aqui interessante para a gente analisar. Esses fatos dos últimos 2 dias estão dentro de um contexto, e é isso que traz o Paulo Motorim. 7 de setembro de 2021, discurso golpista do Bolsonaro na Avenida Paulista, dizendo que não respeitava mais a ordem do Supremo. 8 de janeiro de 2023, decorrência daquele 7 de setembro, a tentativa efetiva de destruição da democracia e ocupação dos 3 poderes pelos golpistas. E ontem, uma espécie de um rebote, uma rebarba ainda do golpismo, 6 de agosto de 2025, mais uma tentativa desse golpe continuado e que ainda não foi totalmente derrotado. Houve alguns momentos bizarros durante esse sequestro, essa tentativa de sequestro da democracia, não é isso, Laura? Rodrigo, um exemplo bizarro que vale destacar entre esses absurdos dessa tentativa de obstrução no Congresso. Ontem, quarta-feira, a deputada federal Júlia Zanatta, do Partido Liberal, levou a filha bebê de colo de 4 meses para a ocupação da mesa diretora da Câmara durante esse protesto no plenário. O ato foi tão bizarro que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados acionou o Conselho Tutelar de Brasília para apurar a conduta da deputada Zanatta, que, segundo os parlamentares da base, usou a filha como escudo humano. A Zanatta respondeu nas redes sociais em tom irônico a essas críticas recebidas. Ela disse o seguinte: os que estão criticando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista jamais esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo. Sem comentários, né, Rodrigo? Sem comentário. Ela termina ainda xingando. Que coisa absurda, né? Eles são tão descontrolados, Laura, e todas e todos que nos acompanham. E tem tanta certeza da impunidade que ontem o repórter Guga Noblat foi agredido pelo deputado federal Paulo Bilinski. A gente tem as imagens, vai aqui para o telão, a imagem vai aqui para o telão. Estava tentando entrevistar o Paulo Bilinski, olha lá, que cara de alucinado. O Paulo Bilinski simplesmente pega o Guga pelo pescoço. Olha isso, gente. Isso me lembra, sabe o quê? Tem uma famosa entrevista de um repórter que vai entrevistar o Newton Cruz na época da ditadura e o general grita, bate no gravador do repórter. Paulo Bilinski está dando uma de Newton Cruz. O Guga enfrentou muito bem. Parabéns, Guga, por ter mantido a calma sem baixar a cabeça para esse truculento que só confirmou com esta imagem o que o Guga vinha dizendo. O senhor é acusado de ser violento com as mulheres. Acho que ele quis mostrar com as mulheres e também com jornalistas, se precisar. E pegou pelo... Assim, é uma agressão. Tanto é que o Guga recebeu solidariedade, notas de solidariedade ao Guga Noblat, da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e da gloriosa ABI, Associação Brasileira de Imprensa, repudiaram a agressão de Paulo Bilinski, o truculento, bate-pau, com atitude de miliciano, agredindo o jornalista Guga Noblat aqui do ICL, né? Então a gente agradece a solidariedade que veio dessas duas importantes instituições aí, a ABRAGE e a ABI. Eu também manifesto, já escrevi para o Guga e manifesto minha solidariedade pessoal a ele. No Senado, as coisas foram resolvidas de uma forma um pouco mais tranquila, apesar do Magno Malta amarrado, acorrentado ali à mesa, como a gente mostrou agora há pouco. O presidente do Senado e do Congresso, né, porque o presidente do Senado é sempre presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, conseguiu retomar as votações,
e colocou em pauta um projeto importante que foi aprovado, né? O projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Não é aquele projeto ainda do Lula dos 5 mil, é outro. Quem vai explicar para a gente é a Laura, que projeto que o Alcolumbre conseguiu ontem colocar em votação. Isso foi aprovado, né, Laura? Isso mesmo, Rodrigo. O texto aprovado pelo Senado não é o mesmo da proposta do governo que pretende isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Esse projeto ainda precisa ser discutido na Câmara e está sob relatoria do deputado Arthur Lira. E como a gente viu ontem, foi impossível de pautar qualquer decisão na Câmara. Já o projeto de lei aprovado no Senado só atualiza a tabela mensal do imposto de renda, mantendo a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, que atualmente é R$ 3.036. Isso aconteceu porque o governo reajustou o salário mínimo, que em 2025 subiu para R$ 1.518, Rodrigo. É isso, a isenção era para 2 salários mínimos, o salário mínimo subiu um pouquinho, então você teve que corrigir esta tabela de maneira quase que automática, mas precisava de uma aprovação, isso foi feito no Senado. Agora falta colocar em votação a isenção para quem ganha até R$5 mil. Os bolsonaristas não querem atrapalhar isso que vai beneficiar milhões de brasileiros. Bom, mesmo com os ânimos um pouco mais calmos no Senado, o embate político continua. Parlamentares da oposição anunciaram hoje que reuniram 41 assinaturas de senadores em apoio ao pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nunca houve um impeachment de um ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes já é alvo de ao menos 30 pedidos de impeachment que tramitam no Senado. Então eles têm as assinaturas, mas falta combinar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Em resposta a esse pedido da oposição, Alcolumbre afirmou, abre aspas, nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim eu não pauto impeachment de ministro do STF para votar. E ainda mais, gente, porque 41 assinaturas, tem a vontade política, mas tem que haver o fato justo para levar o impeachment. E qual é? Não existe. Não existe. É uma tentativa de golpismo, de afastar um ministro que está cumprindo as prerrogativas dele. Aliás, as decisões de Alexandre de Moraes, em geral, confirmadas pela primeira turma. Então, vão ter que derrubar o Supremo inteiro, vão ter que derrubar e rasgar a Constituição. O Alcolumbre diz que não vai pautar impeachment nenhum. Mas a guerra, a pressão continua. Mais um ataque gravíssimo veio hoje da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada, lá em Brasília, publicou em sua conta no X, eu nunca vi, né? Acabou relação diplomática com telegrama, com documento, agora é tudo pelo X, pela rede social. A Embaixada dos Estados Unidos publicou no X um texto ameaçando qualquer aliado de Alexandre de Moraes, não só no STF, mas em todas as esferas do poder público no Brasil. Vamos ver o post? O post da embaixada. A gente traduziu aqui, né? Diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Repito, desde 64 o Brasil não sofre um ataque tão direto por parte da nação ainda mais poderosa do planeta. Alguns dias antes, a embaixada já havia lançado uma nota endossando a opinião de Trump sobre o Bolsonaro. Do outro lado, parece que os ministros do STF não sentiram muito a pressão. Os Estados Unidos estão achando que vão bater o pé, vai todo mundo sair correndo e se esconder debaixo da mesa? Não é bem isso que está acontecendo. Né, Laura? A gente teve a reação de um dos ministros hoje, né? Bem, pelo menos o ministro Gilmar Mendes já começou a fazer piada da situação. Durante o evento de lançamento do livro Jurisdição Constitucional da Liberdade para a Liberdade, que foi escrito pelo próprio ministro, o Gilmar Mendes ironizou as sanções do Donald Trump. O ministro disse o seguinte sobre ter o visto de entrada nos Estados Unidos cancelado. Abre aspas, eu poderia estar contando essa história em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington, né? Ele arrancou risos da plateia e, inclusive, os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino e Edson Fachin também estavam presentes na plateia e deram risada, Rodrigo. Isso, não vai poder fazer palestra e lançar livro em Washington, né? Quem estiver defendendo a democracia no Brasil e sob ataque da tirania de Donald Trump, porque é uma tentativa imperial de impedir a democracia brasileira de funcionar. Bom, hoje Bolsonaro recebeu uma visita importante lá na casa dele, onde está em prisão domiciliar em Brasília.
O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira a visita de vários aliados que solicitaram um encontro pessoal com o ex-presidente. Bolsonaro foi intimado na noite de quarta-feira por Moraes para dizer se desejava ou não receber uma lista de políticos na sua casa. O Bolsonaro se manifestou a favor desses encontros. Vamos ver a lista de líderes que foram autorizados expressamente pelo ministro, mas tem que cumprir, tem um horário, tem dia e tal. E ele baixou ali a ordem. Podem visitar. Está aqui, ó. Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo. Celina Leão, que é a vice-governadora do Distrito Federal. Geraldo Júnior do Amaral, deputado federal pelo PL de Minas Gerais. Marcelo Pires Moraes, deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul. Renato de Araújo Correia, empresário de Angra dos Reis, onde Bolsonaro possui uma casa. O que esse empresário foi lá fazer, hein? Pegar algum recado? Olha, rega as plantinhas lá para mim em Angra dos Reis. Ó, tem uma gaveta lá, pega para mim, tem um negócio na gaveta lá que ficou lá. Alguma coisa desse tipo? E também o Luciano Zucco, deputado federal e líder da oposição na Câmara, que também é do PL do Rio Grande do Sul. Tarcísio, a visita mais importante, tenta fazer as pazes com a família Bolsonaro. Parece que é isso, né, Laura? Que informação que você tem sobre isso? Rodrigo, o momento do Tarcísio é delicado, né? O encontro do governador de São Paulo com o Bolsonaro agora acontece depois da sua ausência na manifestação que aconteceu no último domingo, onde o Tarcísio virou alvo de críticas dos bolsonaristas. O governador de São Paulo não pôde comparecer no evento por um procedimento cirúrgico na tireoide que estava marcado para o mesmo dia da manifestação de domingo. O próprio pastor Silas Malafaia, que estava lá, desprezou a condição de saúde do Tarcísio e questionou se o governador não podia ter agendado o procedimento para outro dia. Além disso, o Tarcísio ele tem se tornado um saco de pancadas do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda mais com uma possível concorrência entre os dois para a presidência em 2026. Agora resta saber se o Tarcísio vai colocar panos quentes nessa situação, nesse encontro com Bolsonaro, né, Rodrigo? É isso, né? Se vai selar a paz, você vai começar a cair a ficha para o Bolsonaro, precisa fazer um bom acordo com o Tarcísio, e o que o Bolsonaro vai exigir em troca, se é que vai mesmo apoiar o Tarcísio para a presidência em 2026. Vamos falar de outra figura do bolsonarismo detida, presa, só que lá na Itália. Parece que mesmo presa, a Carla Zambelli não descansa, né? Ela tem que causar de alguma forma, né? Conhecida por alguns como a pistoleira Carla Zambelli, enviou uma carta, e aí é porque ela saiu com uma pistola realmente na mão na véspera da eleição em 2022. A pistoleira enviou uma carta escrita à mão, atenção, de dentro da ala feminina, lá na prisão em Roma. Uma carta com críticas a Alexandre de Moraes. Não está feliz de estar presa já? Está querendo mais? Né? Zambelli chamou o ministro do STF, a gente tem a carta aqui, olha a caligrafia dela. Bonitinha a letra da Carla Zambelli, né? Está aqui, ó, escreveu de próprio punho, como se dizia antigamente. Ela chamou o ministro do STF de ditador, afirmou que mantém, abre aspas, a consciência tranquila de que é inocente e diz que está forte e que é uma mulher corajosa. Um autoelogio da detida, da presa, da condenada Carla Zambelli. A correspondência foi divulgada nesta semana pelos seus advogados lá na Itália. Bem, vamos voltar ao Brasil. Vamos aterrissar de volta aqui no Brasil, política ainda. O presidente Lula almoçou hoje, atenção, hein? É um movimento importante. O presidente Lula almoçou hoje com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Então, ó, Tarcísio foi visitar o preso, o Bolsonaro. E Kassab, que é aliado do Tarcísio, foi visitar o Lula. Um pé em cada canoa dessa dupla, Tarcísio e Kassab. O encontro não estava na agenda oficial da presidência e contou com a participação da ministra Gleisi Hoffmann e de lideranças do PSD, o partido do Kassab, no Congresso Nacional. Tem uma ala do PSD que já fechou acordo com Lula para 2026, especialmente no Nordeste do Brasil. Laura Couto traz mais detalhes sobre esse encontro Kassab e Lula. Rodrigo, o evento entre os dois líderes acontece no momento em que o Lula tenta se reaproximar da base aliada. O Kassab, que é secretário no governo do Tarcísio de Freitas, teceu críticas públicas ao governo petista no começo do ano. Em janeiro, o Kassab chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fraco e afirmou que o PT perderia a eleição se acontecesse naquele momento. Mas a maré, como a gente está vendo, está virando. E com os acontecimentos recentes, principalmente depois do tarifaço dos Estados Unidos e das obstruções do Congresso, a imagem do Lula está melhorando, enquanto
Enquanto isso, o bolsonarismo continua batendo palma para o Trump e usa o Tarcísio como saco de pancada, um comportamento que deve impactar aí quem o Centrão vai escolher para apoiar em 2026, né, Rodrigo? O jogo está no meio, o jogo está sendo jogado nesse momento. Vamos voltar ao noticiário internacional rapidinho aqui, importantíssima, hein? Essa aliança Brasil-Índia, dentro dos BRICS. O B dos BRICS e o I juntos. Lula telefonou hoje para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A conversa durou cerca de 1 hora e veio depois que Donald Trump taxou em 50% também os produtos indianos importados pelos Estados Unidos. Mesmo valor de tarifa aplicado ao Brasil, o que mostra que o ataque ao Brasil não teve tanto a ver com o Bolsonaro. Teve muito mais a ver com o ataque aos BRICS. Laura Couto traz mais detalhes também, lembrando que o Modi esteve aqui no Brasil recentemente naquele encontro dos BRICS e o Lula agora falou com ele por telefone nesse contexto de ataque, tanto ao Brasil quanto à Índia, Laura. Rodrigo, de acordo com a nota oficial do governo brasileiro, os líderes discutiram o cenário econômico internacional e a imposição das tarifas unilaterais. Brasil e Índia são os 2 países mais afetados no tarifaço de Donald Trump, que até o momento puniu com mais rigor os países do BRICS. O primeiro-ministro da Índia também se manifestou sobre o telefonema com o Lula nas redes sociais. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. Tive uma conversa ótima com o presidente Lula. Agradeci por tornar minha visita ao Brasil memorável e significativa. Estamos comprometidos em aprofundar a nossa parceria estratégica, inclusive nas áreas de comércio, energia, tecnologia, defesa, saúde e muito mais. Uma parceria forte e centrada nas pessoas entre as nações do Sul Global beneficia a todos, Rodrigo. É isso, um sinal claro de uma unidade entre os BRICS e a unidade também na economia. Importante isso, hein? Aprofundamento das relações entre Brasil e Índia não parou nesse telefonema aí do Lula para o primeiro-ministro indiano. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer está investindo para estabelecer operações na Índia, que pode ser um dos maiores negócios da sua história. Consiste na venda de até 80 cargueiros militares para a Força Aérea Indiana, com valor estimado de cada avião em 150 milhões de dólares. 820 milhões de reais cada avião e o Brasil, a Embraer, venderia 80. Pode ser o início de uma das maiores parcerias entre o governo brasileiro e o governo indiano. Mas não é só o Brasil que quer a Índia por perto. Laura, é essa parceria dos BRICS, tem Embraer, tem Brasil e tem mais gente tentando fechar essa parceria para enfrentar os Estados Unidos, não é? Rodrigo, quem também está de olho nas tensões entre os Estados Unidos e a Índia é a China. Segundo a agência de notícias Reuters, o primeiro-ministro indiano Modi vai comparecer em uma cúpula da Organização de Cooperação em Xangai, que começa no dia 31 de agosto. Essa é a primeira visita de um líder indiano à China em mais de 7 anos. Então, esse encontro é marcado por um simbolismo muito grande, né, Rodrigo? E, claro, a viagem ocorre em um momento em que o relacionamento da Índia com os Estados Unidos enfrenta sua crise mais séria nos últimos anos. É isso, então, os Estados Unidos têm muita força? Tem, mas os BRICS têm caminhos para encontrar alternativas diante do mercado que começa a se fechar em muitas áreas, tanto para o Brasil como para a Índia e os outros parceiros ali dos BRICS. A gente está vendo, né? A cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil, os sinais estão por toda parte, não é só no Brasil, mas aqui está muito forte, essa ocupação ali no Congresso. Como as democracias morrem? Esse é o título de um dos livros que fez mais sucesso no mundo nos últimos anos. O autor, Daniel Ziblatt, estará aqui com exclusividade no ICL para uma aula magna gratuita com o Daniel Ziblatt. Ele vai explicar o conteúdo desse livro. Quando que acontece essa aula? No final de agosto, dia 28, às 8 da noite. Não perca, hein? Eu li esse livro, é muito legal. Poder ouvir o autor nesse momento é fundamental. Como é que você faz para garantir a sua participação nesta aula magna? Digite iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Você já sabe, aparece ali um campo, você coloca o seu e-mail e lá no dia 28 de agosto, a turma do ICL te avisa. É hoje, aí você aproveita e acompanha esta aula magna com o Daniel Ziblatt. Está feito o convite, está aí na tela. Eu agradeço a todas e todos, agradeço a Laura mais uma vez aqui pela parceria. Valeu, Laura. Valeu, Rodrigo, muito bom ter você de volta. Até amanhã. Até amanhã, o N2 vem aí com a Gabi Varela, o Chico sai, daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente, obrigado. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt.
um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.